Geralmente, quando você pensa em vilões de shounen, vem à mente uns nomes bem específicos, né? Como Madara Uchiha, o Ben, do Flamengo. E todos esses caras têm uma coisa em comum e praticamente a receita padrão da indústria de todos os animes. Todos eles têm o quê? Uma história de fundo. Todos eles têm uma coisa e justifica quem eles são. E eu não tô falando de uma simples menção do passado. Eu tô falando de arcos inteiros mesmo. Tipo, o Madara tem realmente uma história inteira. Episódios completos dedicados a explicar como esses personagens se tornaram o que são. Traumas, injustiças, sacrifícios impossíveis. A história de origem é tipo aquele tempero essencial e todo vilão aparentemente precisa ter para ser legitimado como uma ameaça real. E olha, cara, isso funciona de verdade. Isso funciona porque toca em algo bem humano e todos nós entendemos. Ninguém nasce querendo destruir o mundo do nada. Tem sempre uma razão por trás, tem sempre aquele ponto e quebra onde a pessoa simplesmente diz: eu não aguento mais, e decide fazer tudo explodir. E isso cria uma empatia, tanto com a gente que tá vendo, né? Nós, espectador, a gente pensa e faz: poxa, se eu fosse ele, eu também estaria puto. E é por isso que esse formato virou tão comum. Mas é da coisa, porque quando você transforma isso em uma fórmula, quando você repete isso, o mesmo padrão, uma e outra vez, sempre, você cria previsibilidade. Cria um molde tão padronizado e os vilões começaram a virar versões ligeiramente diferentes um do outro. Todos justificados, todos explicados, todos previsíveis. Tipo, o Satoru Gojo é uma versão falsificada do Hitler. Então existe ele, tá ligado? O Sousou Aizen, o homem que quebra completamente essa fórmula. E não ironicamente, ou talvez ironicamente, é justamente porque ele não segue a receita e ele acaba sendo um dos antagonistas mais fascinantes que a indústria de anime já criou. Porque dentre todos os animes, ele é o único e não tem nenhum objetivo. Enfim, eu me chamo Solarium e seja bem-vindo a Quarto Branco. Vamos começar falando de como Aizen se apresenta para nós, porque isso é muito importante para a gente entender tudo que vem depois. Durante a primeira parte de Bleach, a gente vê o Aizen como um capitão de esquadrão. Ele é bonito, educado, gentil até. O tipo de personagem que você confiaria a sua vida inteira. Ele ajuda seus subordinados, ele parece sincero. Ele é confiável. Tipo aquele professor que você gosta, sabe? Ele, além de ensinar bem, ainda é amigável com todo mundo. Ninguém nunca suspeitaria de nada dele, porque ele simplesmente não dá motivo. E aí acontece uma das maiores reviravoltas da história dos animes. O Aizen de repente revela que tudo era uma encenação. Tudo, cada sorriso, cada ato de bondade, cada gesto de preocupação, toda era um ato, toda ela era um ato de cuidadosamente planejado para manter as pessoas certas na posição certa enquanto ele orquestrava seus planos por trás de tudo. Mas não é só isso. A gente descobre que o Aizen manipulou muito mais coisa do que qualquer um poderia imaginar. Ele falsificou evidências, incriminou pessoas inocentes. Ai, filha da mãe, desgraçado. Planejou guerras, criou situações onde personagens que confiavam nele se matavam entre si durante anos. E eu quero dizer anos mesmo, porque ele foi puxando as cordas enquanto todo mundo dançava ao som da música dele. Capitães, soldados, shinigamis poderosos, todos eram peças num tabuleiro de xadrez e o Aizen estava controlando desde o começo. E aí tá um negócio muito interessante, porque o Aizen não faz isso porque foi traumatizado. Ele não faz porque ninguém magoou ele. Ele faz porque simplesmente viu a estrutura do mundo e decidiu que ela estava errada. Ponto. Ele não tem absolutamente nenhum tipo de motivo pra fazer isso. Ele só olhou e falou: tá errado, então eu vou consertar, e é isso aí. Não tem o backstory, tá ligado? Não tem nada de triste explicando porque ele é assim. Ele só é assim porque ele é assim. E isso é tão perturbador quanto brilhante, porque mostra um vilão e não pede desculpa, não sente empatia, ele não tá nem aí, ele não quer que você o entenda, ele só quer que você execute o plano dele. E ele consiga também executar o plano dele. E o Aizen representa é algo que a maioria das histórias de anime não é explorar. O caos não vem do sofrimento. O caos vem da inteligência pura combinada com a ambição pura combinada com a desconexão absoluta de qualquer empatia tradicional. Foi difícil. Aizen é inteligente sem coração. Ou melhor, é a inteligência que não precisa de coração para agir, porque já tem um propósito que transcende qualquer sentimento humano comum.
Agora vamos para um papo um pouco mais pesado. E aí eu preciso corrigir uma coisa que muita gente entende errado sobre o Eisen, porque sim, ele é um filósofo, mas não do tipo revolucionário e é liberdade coletiva, e isso é bem importante de diferenciar, porque o Eisen olha para o universo de Bleach e vê uma mentira fundamental. No universo de Bleach existe uma entidade suprema chamada Soul King, o Rei das Almas, e esse cara é tipo Deus, o cara que mantém o equilíbrio entre o mundo vivo, o mundo espiritual e tudo mais. Ele é a autoridade máxima, a lei final, a coisa que ninguém questiona, porque todo mundo foi ensinado desde o começo e ele existe por uma razão e ponto final. Foda-se. Mas aí o Eisen, ele olha e pensa completamente diferente de todo mundo. Ele vê uma estrutura hierárquica, onde uma entidade suprema controla tudo. E ele pergunta, por quê? Por que o universo precisa de um controlador? Por que as pessoas aceitam essa hierarquia tão cegamente? É mais fácil aceitar alguém estar no controle do que lidar com a realidade do que talvez ninguém deveria estar? E aí tá uma nuance crucial e a maioria das pessoas perdem. O Eisen não é destruir a hierarquia, ele é ser a hierarquia. Ele não é ser liberdade coletiva, ele é o domínio absoluto. Ele vê o Soul King não como um tirano que precisa ser derrubado, mas como um obstáculo que precisa ser removido para que ele ocupe aquele lugar. Tipo, mano, muito bom, mano. E isso não é revolução, de jeito nenhum. Isso é uma reposição de poder. Ele apenas é suceder a porra do trono. É como olhar para um trono ocupado e pensar, esse lugar deveria ser meu, porque eu sou superior, porque eu consigo ver coisas que ninguém mais consegue, porque a minha inteligência me coloca acima dessa estrutura inteira. Então, eu vou pro lugar dele. E se você conhece a história de verdade, você sabe que tem uma diferença enorme entre um revolucionário que é destruir o sistema para criar o novo e mais justo. 2, um ambicioso que quer o poder e acha que merece porque é superior. O Eisen é claramente o segundo. E isso muda tudo sobre como você vê o personagem. Porque enquanto um revolucionário genuíno, tá ligado, tá preocupado com a coletividade, com a liberdade de todos, o Eisen tá preocupado com uma coisa só: transcender qualquer limitação sobre si mesmo. A sua filosofia não é todos devem ser livres. Sua filosofia é eu devo ser absoluto. E é por isso que ele consegue ser tão calmo enquanto muita gente morre. E ele mata muita gente porque não é uma malícia pessoal, é indiferença absoluta. Porque, de ponto de vista dele, as pessoas que ele mata não existem no mesmo nível que ele. Então, por que elas estão vivas, né? Se matar não vai fazer diferença. Elas apenas são ferramentas, são passos necessários, são obstáculos a serem removidos sem qualquer sentimento moral associado. E agora, nesse exato momento, você deve estar se perguntando o motivo do porquê o Madara não tem uma história de fundo. Então, eu vou te explicar. Agora chegamos no ponto em que realmente separa o Eisen de todo vilão de anime que você conhece. O Eisen não tem uma história de fundo. E isso não é só um erro de crítica. É uma escolha deliberada e brilhante. Mas isso não significa que ele seja vago ou mal desenvolvido. Significa exatamente o oposto. Primeira coisa que você precisa entender é que a história de fundo existe para explicar como algo surgiu, como algo aconteceu, para você ver o ponto de quebra onde uma pessoa decidiu fazer algo sobre essa situação. Histórias de fundo criam empatia através da justificativa, mas o Eisen não precisa disso, porque ele não é motivado por circunstâncias externas, ele é motivado por uma certeza interna, uma convicção, uma visão de si mesmo como superior e vem de dentro, e não de fora. Pense em filósofos reais como... Tipo, você sabe a história completa de Nietzsche, né? Sabe exatamente qual dia ele decidiu e Deus estava morto? Não, porque o importa não é como ele chegou lá, o que importa é o pensamento que ele teve. E esse pensamento surgiu de uma inteligência e conseguiu ver além do que todo mundo via. E o Eisen funciona exatamente assim. Quando você ouve ele falar, você entende completamente quem é ele. Seu desprezo pela autoridade, seu senso de superioridade cósmica, sua convicção absoluta de que ele está certo, tudo está lá. O Kubo, o criador de Bleach, entende algo que muitos autores não entendem. Nem todo vilão precisa ser justificado por circunstâncias, cara. Os vilões são só geniais exatamente porque eles simplesmente transcenderam a necessidade de justificativa. Eles aparecem já formados, já convictos, já prontos. E aí tá coisa que explica o porquê Eisen é tão impressionante. No Databook de Bleach, tem uma frase que é absolutamente crucial para esse ponto. Diz o seguinte: Eisen é o mensageiro que foi enviado para completar o propósito sublime de tomar o lugar do rei espiritual e criar um novo mundo. Como tal, uma consciência de se tornar um ser divino nasceu dentro dele. Pense bem no que isso está dizendo. Eisen não se tornou assim. Eisen nasceu assim. Mano, não, pera.
bate palma pra esse cara é, porra, genial, mano. O Aizen nasceu uma consciência de divindade. É como se ele viesse ao mundo como uma verdade já gravada em sua essência. Eu sou superior, eu sou diferente, eu vou ser Deus. Eu vou matar Deus e vou tomar o lugar dele. E isso abre discussões absurdas e mantém a comunidade de Bleach pensando até hoje em enviou o Aizen. Existem alguém manipulando, o próprio manipulador, o Soul e sabe do Aizen, existe um design ótimo e a gente não entende. E não fecha, tá ligado? Porque não fecha a porta do passado de um personagem. Você criou um personagem infinito pra especulação, mano. É absurdo. E se tem uma coisa que muita gente não percebe sobre o Aizen, é absolutamente central. Aizen é extremamente carismático, mas não é carisma comum, é um carisma baseado em manipulação psicológica. Então o Aizen ele consegue manipular pessoas que deveriam ser muito mais fortes do que ele. Capitões de esquadrão, shinigamis lendários, pessoas que literalmente existem há séculos. E ele faz isso usando uma arma e não é o poder físico, é apenas a percepção. Ele fala de um jeito que faz as pessoas confiarem nele. Ele sorri de um jeito que parece ser sincero. Ele oferece amizade de um jeito que parece real. E tal detalhe psicológico e é realmente genial. As pessoas querem acreditar nele, porque ele parece tão seguro de si mesmo. Justamente por isso que acreditam. Existe um fenômeno na psicologia humana chamada confiança performativa. Basicamente, se você age como se sabe exatamente o que está fazendo, as pessoas tendem a acreditar que você realmente sabe. E o Aizen é o mestre nisso. Mesmo que ele mate você, mesmo que você sabe que você está sendo manipulado, tem algo tão absolutamente calmo na forma dele e você acreditar e tem um plano por trás. Ele não grita, ele não perde a compostura, nunca mostra dúvida, ele apenas observa, como se tudo fosse exatamente como deveria ser, tá ligado? Tá tudo na palma da mão dele. E esse contraste é o que cria uma figura tão assustadora, porque um vilão e grita é fácil de rejeitar. Você consegue ver o desespero na face dele, você consegue ver a emoção, mas um vilão que tá completamente tranquilo enquanto destrói tudo é perturbador porque sua alma é contagiante. Ele comunica. Eu tenho tanta certeza que está certo e nem preciso de emoção pra isso, tá ligado? É a coisa mais chata do mundo. É como se você fosse apostar, mas você já tava apostando sabendo que você vai ganhar. E você, sempre que você aposta, você ganha. Todas as apostas ela passa a ficar entediante. Você tem certeza daquilo, você sabe que você vai ganhar. Então por que eu vou comemorar, né? O Aizen, ele é educado, é gentil quando quer ser, é até engraçado. E isso torna muito mais aterrorizante do que qualquer vilão que berra. Porque um vilão gritando você consegue condenar facilmente. Mas um vilão que você tomaria chá, e aí? E aí? Como assim? E aí? Esse vilão pode destruir sua vida antes de você perceber. Mas mesmo assim, você vai deixar. E se você perceber, é bem capaz que você deixe também. Opa, absurdo! Agora vamos falar do que realmente motiva o Aizen. E a gente precisa saber bem preciso, porque essa é a parte que define tudo. O Aizen não é liberdade. Deixa eu repetir. O Aizen não é liberdade. Até mudei de voz aqui. Ele não é liberdade no sentido que a maioria entende. Ele não era um mundo onde ninguém controla ninguém. Ele era um mundo onde ele controla tudo. Seu objetivo final é tomar o lugar de Soul Eater. Não para destruir a hierarquia, mas só para ser o topo da hierarquia. Não para libertar todas as pessoas, apenas para dominá-las completamente, de forma que elas não percebam que estão sendo dominadas. Quando o Aizen fala, ele sempre está falando de transcendência, mas a transcendência, por ele qual ele significa, é uma coisa muito específica. Está acima de qualquer limitação, acima de qualquer lei, acima de qualquer autoridade que não seja ele mesmo. É uma visão de domínio absoluto, onde a única lei é a vontade de Aizen. E então um detalhe psicológico explica por ele parece ser tão inteligente. Por ele é realmente inteligente, mas sua inteligência não tá a serviço de um bem maior, tá a serviço de si mesmo. Inteligência pura, sem restrição moral. A diferença entre Aizen e um revolucionário genuíno é essa. Um revolucionário quer mudar o sistema porque acha que o sistema é injusto. O Aizen quer ser o sistema, quer ser a injustiça suprema e ninguém consegue questionar porque ninguém tem poder para questionar. E isso muda tudo, porque significa que o Aizen não tá aí pra corrigir nada, ele tá aí pra substituir. Soul Society é corrupta? Sim, mas a solução do Aizen não é criar algo melhor, é colocar a si mesmo no topo da corrupção, sem que ninguém precise encher. Sem palavrões aí, não fazemos isso. Na verdade a gente faz, né? Mas é engraçado, então foda-se.
Agora chegamos num ponto bem profundo, porque o Aizen funciona porque ele encarna um arquétipo antigo da literatura, um arquétipo que parece desde muitos tempos antes em mitos gregos. O Aizen é o Prometeu sombrio. É isso aí mesmo. Sabe aquele mito grego, tá ligado? E promete, olha para os deuses e diz: vocês estão errados. Vocês estão controlando a humanidade injustamente. Eu vou roubar o fogo de vocês e dar à humanidade porque merecemos liberdade. É revolucionário, é histórico, é mobilizador. Mas agora pensa no Prometeu e diferente dele, e olha pros deuses e diz: vocês estão errados porque eu deveria ser o deus no lugar de vocês. Porque eu sou superior, porque eu consigo fazer tudo melhor. Enfim, você é como se, sei lá, mano, ele é o Lúcifer. Ele é o Lúcifer. Ele olhou pra Deus e falou: irmão, papo reto mesmo, tu é o top 1, mas quem deveria ser top 1 sou eu, tá ligado? Eu tenho que ser melhor do que você, entendeu? E você sabe muito bem o que aconteceu depois disso, né? Fui rushar com o top 1, tomou a massa, voltou pro lobby e tomou na jaberata. Enfim, o Aizen, ele não quer fazer uma revolução, não é usurpação, é arrogância cósmica. E por que cósmica? Justamente porque Deus, né? Tudo tá ali, envolve Deus, tudo é cósmico. Então é isso, né? O desejo dele é estar no topo. E o Aizen é exatamente isso, porque ele só é olhar para o universo inteiro, olhar para uma entidade divina e diz: isso deveria ser meu. E é por isso que ele parece tão grande. Não porque é heróico, mas porque ele é colossal em sua ambição. Ele quer derrotar um vilão, né? Ele é substituir Deus, ele é matar Deus e tomar o lugar dele. Eu já tinha falado isso, né? Tite Upo provavelmente usa esse arquétipo de forma intuitiva. O cara é muito inteligente, e é por isso que o Aizen não parece um vilão comum. Ele parece uma força cósmica, um desafio, a própria ordem do universo. Uma pessoa e olha para tudo que foi estabelecido e diz: não, e isso tem que mudar porque eu sou o único que consegue fazer direito, porque eu sou superior, todos vocês são o Lula. Esse tipo de personagem fascina porque toca numa parte de nós e também questiona as estruturas ao nosso redor, né? Em vez de olhar a esquerda, olha a direita. Mas enquanto nós questionamos a justiça da estrutura, Aizen questiona se ele deveria estar no topo dela. E eu acho certo também. Mentira. Eu defendo ele, mas não defendo o Aizen, não. Agora vai ter muita gente de esquerdinha e putinha nos comentários falando: não teve um cara, mano. O cara chegou nos meus comentários e falou assim: porra, mano, seu vídeo é mó legal, eu ia me inscrever no seu canal, mas você mandou o Lula pra puta e pariu, agora eu não quero mais não. Eu falei: gente, que isso? Tá bom, se inscreve não, vai embora, vai tomar no cu, tchau. Foi só uma curiosidade mesmo. Agora, o ponto 7 é o ponto final e explica por que o Aizen continua sendo tão relevante anos depois de que Bleach terminou. Imagina que um dia o Buda decidiu revelar o passado incompleto do Aizen, o arco inteiro sobre como ele se tornou assim. Talvez uma infância traumática, talvez registão de alguém importante, talvez um evento e o quebrou. O que aconteceria? Sabe o que aconteceria? Nada, por favor, não faça isso. Se tu fizer isso, tu mata todo o personagem. Enfim, voltando. Aizen viraria mais um vilão comum. Ele desceria de um pedestal de mistério absoluto e viraria pessoa traumática e fez coisas ruins porque foi machucado. E isso destruiria completamente o que o torna especial. Mas o Aizen não tem passado. E por ele não tem, as pessoas inventam. Talvez ele não está sendo controlado por alguém ainda mais poderoso. Talvez ele tenha um propósito cósmico. Talvez ele é a próxima fase da evolução, tá ligado? Essas teorias, essas discussões, isso mantém o personagem vivo nas mentes das pessoas de forma que nenhum arco de backstory jamais conseguiria fazer. E tem uma pergunta que a comunidade de Bleach discute muito até hoje: o que o Aizen faria se realmente vencesse? Qual seria o mundo que ele iria criar? E sabe por que ele não consegue responder com certeza? Porque não tem nada em seu passado e deixa claro qual é o endgame dele. E isso é brilhante narrativamente porque mantém um enigma vivo. O Aizen deixa de ser um personagem compreensivo e vira uma força da natureza incompreensível. E forças de natureza são muito mais assustadoras do que umas pessoas compreensíveis, né? Até porque, pensa numa coisa, cara, morrer num desastre natural é absolutamente mais pior do que morrer de, tipo, sei lá, de doença. Também é uma coisa natural, né? Doença, né? Não deveria ser, mas é, né? Enfim. Cara, vamos finalmente destrinchar o Aizen merece estar no topo de todos os vilões de todos os animes, tá? Assim, eu vou babar o ovo dele, sim, é meu papel de parede, é do Aizen, eu não tô nem aí. E o primeiro e ele não precisa ser justificado. Nossa, caralho, você vai falar isso de novo. Sim, enquanto Madara passa, tá ligado, arcos explicando o trauma dele, o Ben explica ideologia, tá ligado? Não sei o que, o Sukuna é isso, é aquilo, o Aizen apenas existe. Você entende tudo sobre ele só ouvindo ele falar.
no exato momento que ele diz. Óbvio, não é falas passadas, mas falas no presente, na hora. Segundo, ele é um antagonista que você não consegue derrotar moralmente. Você não consegue convencer o Aizen de que tá errado, porque ele tá além do certo e o errado. Ele iria seus próprios valores. Terceiro, o Aizen é inteligente de uma forma genuína. Não é um gênio comparado aos burros. Ele consegue se preparar para tudo e prever os movimentos que nem foram feitos e manipula pessoas muito mais fortes do que ele. Quarto, ele não precisa de qualquer redoma de poder para ser terrível. Pode ser sentado conversando e ser muito mais ameaçador que qualquer vilão que grita para ele. Porque você sabe que cada palavra há 10 planos diferentes acontecendo. O quinto, Aizen, ele é muito coerente em tudo e faz. Vem de uma lógica pura. Ele não é contraditório a ele mesmo. Ele não muda de ideia. É uma força da natureza em forma de ser humano. Sexto, ser humano não, né? Ele é uma alma, né? O cara tá morto, né? Enfim, foda-se. Sexto, Aizen é melhor porque torna a de... Nossa, eu não sei falar essa porra. Eu não sei falar isso. Enfim, ele... tipo assim, ele não tem aquela parada de herói versus vilão, tá ligado? Não, é só tipo, eu sou melhor e... o problema é seu. Ele não tá aí pra ser o mal. Ele tá aí pra ser a vontade, a verdade. Uma verdade específica. E ele é superior e merece estar no topo. E isso é muito mais assustador do que qualquer vilão malvado, cara. É sério. Eu acho que dentro de uma sala, tá você e o Aizen conversando, e tá você e o Madara, eu acho que eu preferia estar com o Madara. Porque o Madara, talvez ele me mataria muito mais rápido, ou ele nem se importaria comigo por conta do ego dele. Mas o Aizen ia olhar pra mim, se ele visse um pingo de potencial, ou ele ia levar pro lado mal, ou ele ia me usar como tabuleiro, tá ligado? Ele ia, sei lá, mano, só sei, eu ia morrer. E se eu visse ele fazendo uma merda, tá ligado? Ele ia me matar. É igual o Jin, mano. Ele teve que matar não, tá ligado? O Jin teve que se entregar. Ele teve que ficar no lado do Aizen, mano. Não tem jeito, porque senão ele ia morrer. O Aizen sabia, cara. O Aizen sabia. Ele ia matar o Jin de qualquer maneira. Enfim, depois de analisar o Aizen de todos esses ângulos, a conclusão real é essa. O Aizen não é moralmente... Foda-se, errei. O Aizen... Nossa, eu escrevi o roteiro e eu errei minha própria fala. Enfim, o Aizen não é memorável porque é um vilão bom. Ele é memorável porque ele é absolutamente, completamente, totalmente plausível. O cara, ele tem argumentos coerentes em todas as falas que ele faz, em todas as atitudes, em tudo. Ele olha pro universo, vê um problema, existe alguém no topo e não deveria estar lá. Tem uma solução. Ele está no lugar dessa pessoa. Ele executa um plano para fazer isso. Ele não pede desculpa, não busca compreensão, não tenta justificar-se moralmente. Ele apenas age. E é exatamente porque ele é tão puro em sua ambição que ele aterroriza, cara. É como se fosse uma criança. Porque você não consegue refutar a ambição pura. Você consegue combatê-la. Você consegue matá-lo. Você consegue... tipo, sei lá, cara, parar ele, né, mano, selar ele, prender, mas você não consegue convencer de que ele tá errado. Ele simplesmente acredita nisso e pra ele é isso. O problema é seu. Enquanto outros vilões querem que você entenda, você simplesmente se submeta. E essa diferença fundamental é o que torna ele único. Sosui Aizen, olha, mano, olha que nome bonito, né? Não é o melhor vilão de anime shonen porque ele é mau. Não é porque ele é injustificado, não é porque você faz ele simpatizar, né? Ele é o melhor vilão porque ele é uma força pura, uma inteligência pura, uma ambição pura, sem qualquer contaminação emocional ou justificativa externa. E no final mesmo, cara, a verdade é que o Aizen é foda, mano. Ele representa tudo que seja foda, entendeu? Você escutou o nome de Aizen, você já sabe que o bagulho é foda. Botou o Aizen na thumbnail, é foda. Tudo que envolve esse cara é bom, mano, tá ligado? E tudo bem, mano. Às vezes o vilão não tá errado sobre o sistema. Ele só é se tornar parte do sistema, tá ligado? E ter todo o poder do sistema pra ele. E essa é uma verdade muito mais aterrorizada. E essa é uma verdade muito mais aterradora do que qualquer ficção que você já viu. Cara, eu vou amar o Aizen pro resto da minha vida, mano. Olha, esse vídeo ficou grande, né? Foi o maior vídeo do canal. Enfim, não importa, porque o Aizen, ele é absolutamente incrível. E se você discorda, o problema é seu. Eu simplesmente não me importo. E se você ficou até aí, muito obrigado, né? Até porque eu quero ganhar dinheiro, então é muito bom que você esteja assistindo o vídeo todo, já que você vai estar vendo um montão de anúncios no meio do vídeo, e aí eu vou estar ganhando dinheiro com isso, tá? Muito obrigado, então continue fazendo isso. Beijo, pessoas. Valeu. Até a próxima. E tenha um Aizen no coração de vocês, tá? Só não mata ninguém, por favor.